Graça e paz, eu quero aqui deixar um trecho da palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 6, que diz: E ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar do jarro e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhe, bem validais os mandamentos de Deus, para guardares vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Porém, vós dizeis, um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é Corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então, querido, Jesus aqui confrontando com os fariseus, que estava questionando porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, e eles começaram a repreender os discípulos de Jesus, né, que eles tinham voltado do mercado, e eles ali não estavam lavando as mãos. E foram questionados por que os discípulos não guardavam as tradições dos antigos, né? A palavra de Deus mostra muito claro no versículo 5, se você ler o versículo 5, diz o seguinte, ó. E quando voltava do mercado, se não lavares as mãos, né? Não come, e muitas outras coisas. Quer dizer, os fariseus, eles não comem sem lavar as mãos, né? É uma tradição que eles aprenderam dos antigos. E aqui diz que, e muitas outras coisas, há que recebe para observar, como lavar os copos, jarros e os vasos metais. E depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciões, mas come o pão com as mãos por lavar? Então você vê que os fariseus estavam preocupados com as tradições e não preocupados com a palavra de Deus. Muitas das vezes, amado, o ser humano preocupa muito-se com as tradições dos antigos, mas não atenta para a palavra de Deus. E Jesus aqui começou a repreender eles, né? E ali Jesus falou, olha, bem profetizou Isaías acerca de vós, pessoas hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a Bíblia fala, lá em Isaías 29, 13, esse texto, que esse povo me honra somente de boca, mas o coração está distante do Senhor. E em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Você vê hoje muitas pessoas presas aos mandamentos de homem, doutrinas de homem, e eles não se atentam para a palavra de Deus. Por isso que eles continuam prisioneiros de Satanás, prisioneiros de um sistema religioso, ao qual mantém eles presos a umas doutrinas, né, dos antigos. E Jesus fala, esse povo me honra só de boca, né? Eles em vão me honram ensinando doutrina que são mandamentos de homem. Olha bem, amado, em vão, porém me honra. Quer dizer, honrar a Deus em vão. Como que a pessoa honra a Deus em vão? É a pessoa que honrar a Deus e ainda se titula um pecador. Eles não creem no poder da obra de Cristo. Ensinando doutrina que são mandamentos de homem. Porque deixando os mandamentos de Deus, retende a tradição dos homens. Quer dizer, preocupado com lavar as mãos, os copos e as coisas. E Jesus disse, vós invalidais os mandamentos de Deus para guardares as vossas tradições. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer o pai ou a mãe, que é digno de morte. Mas os fariseus, eles tiravam vantagem em cima disso. Eles pegavam aquelas pessoas que tinham uma condição, como hoje não é muito diferente. Hoje, se o pobre comete um crime, ele é condenado. Se é uma pessoa que tem uma situação boa, o advogado solta ele rapidinho, né? O juiz não coloca sobre ele a equidade, que é a justiça igual para todos. Então, você observa que naquela época os sacerdotes, os fariseus já faziam a mesma coisa. Porque a lei de Moisés mandava aqueles que desobedeciam pai e mãe ser dignos de morte. Mas eles, para tirar vantagem, porém eles diziam, se um homem maldizer o seu pai e sua mãe, o que poderia aproveitar de mim é Corbã. Quer dizer, basta vocês contribuir com uma oferta aqui no templo para Deus, que vocês estão livres dessa lei da morte. Então você vê que o próprio Jesus mostrou um erro deles muito grande, quando eles pegavam uma coisa que a lei determinava, mas eles para tirar proveito para si. Então Jesus chamou eles de hipócrita,
por ele estar guardando as tradições dos homens e ocultando os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Aí ele fala, nada mais lhe deixa fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazem semelhante a esta. Então Jesus ele enfrentou um sistema religioso muito grande, onde a hipocrisia predominava. Por que a hipocrisia predominava? Porque a falta do conhecimento da verdade, ela mantém a pessoa hipócrita e mantém as pessoas presas a uma fé, mas uma fé que não é uma fé eficaz para a sua vitória, não é uma fé que dará a ele a salvação, mas é uma fé que mantém ele a um sistema. Quando a pessoa está no mundo, está sob o sistema lá do pecado. A pessoa vive no pecado, afastada de Deus, sem o conhecimento de Deus. E eles vêm para a casa do Senhor, que eles dizem que é a casa do Senhor, para a igreja, mas eles continuam presos no pecado, eles continuam presos ao sistema religioso, onde as pessoas estão ali apenas para depenar a sua lã, né, comer a sua carne, e as pessoas não se preocupam com a necessidade dos membros, daquelas pessoas que estão carentes, e eles só se preocupam somente com si próprios. Eles impõem uma lei, uma regra, que só eles mesmos, né, tiram proveito. Enquanto muitas pessoas hoje estão escravas do pecado, escravas no sistema, onde Satanás tem afligido, roubado, destruído sua família. E nós precisamos hoje, amado, pregar essa verdade. Pregar a verdade que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Mas o diabo ele tem predominado, ele tem prevalecido no meio de muitos povos e nações, porque a falta do conhecimento da verdade tem mantido as pessoas escravas, tem mantido as pessoas prisioneiras, e muitas pessoas não se atentam para isso porque eles estão buscando somente as tradições dos antigos. E eles estão ignorando a palavra de Deus, a verdade de Deus. Mas Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente tu serás livre. E nós somos livres porque nós nascemos de novo, como Jesus disse para Nicodemos. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em Romanos capítulo 8, verso 2, a Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós temos que hoje buscar a forma de alcançar o dom de Deus, que é uma capacitação que Deus nos dá para podermos viver um milagre. A Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu quero que você acompanhe comigo, no versículo 37, que quando Pedro disse para que o povo pudesse se batizar, olha o que Pedro disse, olha. E ouvindo eles isto, conspungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos, homens, né? O que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo nos dá um dom quando nós compreendemos que nós, voltando para Deus, nós temos o perdão dos nossos pecados. E quando nós temos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos um presente de Deus, que é um dom, que o Espírito Santo nos dá. A palavra dom, ela significa uma capacitação. Quer dizer, Deus te capacita, como diz aqui, ó, porque a promessa vai de respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. A tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, depende da versão, né? E ele fala, e com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Eu quero convidar a você, meu amado, a se livrar dessa geração perversa, onde as pessoas não estão preocupadas com a tua salvação. A Bíblia nos mostra muitos exemplos que naquele grande dia haverá muita surpresa. E a Bíblia nos mostra aqui em Lucas capítulo 13, olha o que a Bíblia diz, no versículo 24. A Bíblia é clara nos mostrar que você tem que entender isso, que Deus está requerendo de nós, né? Lucas 13, 24, olha. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar as portas e começar de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois.
Então começarão a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. Você acha que foi Jesus que ensinou você, ou que Jesus está ministrando sobre a sua vida? Aí ele vai dizer o seguinte, e ele vos responderá, digo-vos, que não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade. E ali haverá choro, ranger de dente, quando ouvires Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Então, amado, nós temos que hoje entender que nós não podemos viver na prática do pecado, nem viver em pecado, porque a Bíblia diz que os nascidos de Deus não pecam, quem peca é do diabo. Então, eu quero exortar a você a despertar a sua fé, uma fé na palavra de Deus e não na visão, nem na tradição dos homens. Amém? Então, deixo essa breve mensagem para abençoar a sua vida em nome de Jesus.